A Rádio Missões e PCB apresenta o programa Aconselhamento e Fé. Apresentação, Reverendo Ronaldo Mendes. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Está começando o seu programa Aconselhamento e Fé. Satisfação, sou Ronaldo Mendes, sou pastor da Igreja Presbiteriana Conservadora aqui do Jardim Nova Itália, em Limeira, São Paulo. Muito bem, estamos ao vivo hoje, você pode participar conosco, o telefone você já sabe, é o 011-5198-9767, 011-5198-9767. Participa com a nossa programação no WhatsApp, também daqui a pouco estaremos no Instagram ao vivo, tá? Você também pode participar conosco aí no @missõesipcb, nas nossas redes sociais da Rádio Missões, tá? Lembrando que o tema de hoje é um tema muito importante para nós, para você poder refletir aí como lidar com o medo. Você tem medo? Como lidar com o medo? Como nós podemos, quais os malefícios, né, que causam aí o medo na nossa vida? Então vamos falar sobre isso. Então deixa a sua participação, seja conosco aí. Vamos começar muito bem a nossa programação ouvindo música, chegando para você 4x1, Tua Presença em Mim. Tua presença em mim, como um maná que cai no deserto, assim a tua presença em mim refrigera minha alma e me faz ir além, me elevas a um alto lugar. Ao sentir teu poder, ao sentir tua mão, sou tomado por tua unção. Posso então me prostrar e a ti adorar. És meu Deus, sem ti não posso viver. Sobre a relva, assim a tua presença em mim, como um óleo que desce sobre minha cabeça, assim a tua presença em mim refrigera minha alma e me faz ir além, me elevas a um alto lugar. Ao sentir teu poder, ao sentir tua mão, sou tomado por tua unção. Posso então me prostrar e a ti adorar. És meu Deus, sem ti não posso viver. Ao sentir teu poder, ao sentir tua mão, sou tomado por tua unção. Posso então me prostrar e a ti adorar. És meu Deus, sem ti não posso viver. Na, 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 na.
Estamos ao vivo. Adicione nosso número de WhatsApp e participe da nossa programação. DDD 11 5198 9767. 5198 9767. Participe enviando mensagem de texto ou de voz. Agora você também pode participar da nossa programação através das nossas redes sociais. Mande sua mensagem via Facebook ou Instagram, @missões_IPCB. Muito bem, estamos de volta. Hoje nós vamos falar um pouco, né? Vamos falar um pouquinho sobre medo. Quem não tem medo? Medo é comum, todos nós temos um medo, né? Todos os dias nós somos aí desafiados em escolher confiar em Deus, em seu cuidado para conosco, confiar no controle, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é bondoso, que Ele está sempre cuidando de nós, ou de nós vivermos aí preocupados, com medo do amanhã, com medo do que pode acontecer. Talvez o seu medo seja perder o emprego, seja não concluir a sua faculdade, talvez seja um medo de pegar alguma doença ou de não ter cura para a sua doença, medo de não conseguir realizar alguns sonhos. Então nós somos cheios de medo. Muitas vezes nós nos deparamos em momentos difíceis em que nós temos que ter força e confiar no Senhor. E o medo é algo comum, o medo sempre acontece, o medo está conosco, nós somos assim. Mas o que nós devemos fazer? Nossa conversa de hoje é para você entender que o medo ele não pode ser descontrolado. Nós temos que controlar aquele medo que vem. Porque o medo, ele pode dizer para você assim, o medo e a fé, ele tem, na verdade, algo muito em comum. Porque o medo, ambos podem apontar, na verdade, para o que você espera do futuro. Por exemplo, o medo pode dizer para você assim, olha, essa doença não tem cura, porque as pessoas já morreram e você pode ser o próximo. Mas a fé pode dizer, não é para sempre. Essa enfermidade vai ter cura, Deus tem poder para curar. Também o medo pode dizer para você, seu salário não vai dar esse mês, a sua empresa vai falir. Mas a fé te diz assim, Deus suprirá todas as suas necessidades. Então você percebe aí que nós somos assim, nós somos uma luta constante, nós temos essa batalha entre medo, essa fé e medo, nós temos medo de investir, nós temos medo de falar alguma coisa, nós temos medo. Então esses medos acabam, na verdade, atrapalhando a nossa vida, nos deixando fora, vamos dizer assim, muitas vezes perdemos o controle da situação por medo. E é interessante nós entendermos que o medo, esse sentimento, ele é comum para todo mundo, todos nós temos o medo, mas esse medo ele pode causar doenças na nossa vida. Então os medos que nós temos, muitas vezes, eles podem causar muitos problemas, né? Então, por exemplo, o medo ele pode começar com um pequeno incômodo ali e ele pode levar a evoluir tem até problemas horríveis, né? Como alteração até mesmo na percepção, na realidade, no corpo. Então, aí algumas doenças podem ser causadas por medo, como a falta de sono. Tem gente que não consegue dormir por medo. Falta de sono, taquicardia, por exemplo, né? Aquela taquicardia acontece também por causa do medo. A dor de cabeça constante. Então, às vezes, nós estamos ali com dor de cabeça e muitas vezes pode ter sido causada ali por medo de algum medo qualquer, medo de alguma coisa que te desafia. A gente também tem questão também o aumento da pressão arterial, hipertensão, alergia, até alergia na pele pode ser causada também por medo. Você percebe que o medo é algo complicado, é algo ruim, algo que pode ser ruim na nossa vida. Pode vir com doenças também, como hipertensão. Olha, detalhe, até mesmo problema de diabetes são aí causadas aí por causa do medo, né? Então é algo que tem que tomar cuidado assim, tá? O medo pode também te levar a transtorno, como o transtorno de pânico.
transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-traumático. Nós já trabalhamos aqui, nós já falamos sobre isso aqui na rádio, sobre essa questão dos transtornos, né? Como nós falamos sobre a ansiedade. É claro que o medo está ligado, né, ali à ansiedade, e isso pode trazer problemas na nossa saúde. A anorexia também é um medo, é consequência de um medo, né? Então a gente percebe que o medo ele está muito ligado ali às coisas que aparentemente parecem ser comuns, e de repente, do nada, você percebe que aquele medo que você tem, ele está te levando a uma doença. A pessoa anoréxica, ela tem medo, né? É o medo que leva a pessoa a querer viver assim, né? A bulimia e outros transtornos também são causados pelo medo. Então o medo, ele é prejudicial. O medo, ele pode nos levar, ele pode nos tirar, na verdade, o sono, como nós falamos aqui, e pode nos prejudicar, tá? Então eu quero, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, nós vamos refletir sobre a questão do medo, né? O que te causa medo? O que está te causando medo? E se você tem algum medo que está te impedindo de servir a Deus, de confiar no Senhor, então hoje nós vamos falar sobre essa questão, tá? Vamos ouvir música, chegou uma música muito linda aí, com Don Moen, 1000 Reasons, daqui a pouco a gente está de volta. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul sings your praise unending. 10,000 years and then forevermore.
His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. Oh, I'll worship your holy name. Oh, I'll worship your holy name. Reverendo Ronaldo Mendes apresenta o programa Aconselhamento e Fé. Muito bem, estamos de volta ao vivo. Você pode participar conosco aí na nossa programação, tanto aqui no Instagram, que é @ronaldop.mendes, estamos ao vivo no Instagram, e também nas nossas redes sociais da Rádio Missões IPCB, @missões_IPCB. Queridos, eu quero mandar um abraço aqui especial para o meu querido presbítero Paulo Galdino, lá da igreja de Pinhais, ele está sempre conosco, né, Paulo? O Paulo é uma pessoa muito querida, eu quero mandar um forte abraço tanto para ele, como também lá para a igreja de Pinhais, lá no Paraná, o pastor, todos os irmãos ali queridos. A gente sente muita saudade dos irmãos. Um forte abraço a todos vocês aí. O coração tá apertadinho aqui de saudade, irmãos. Deus abençoe. Obrigado pela participação, meu querido irmão. Então, hoje nós estamos falando aqui sobre a questão do medo, né? Em que a gente pode... quem é que não tem medo, né? Quem é que não tem medo? Mas a gente pode lidar muito bem com medo, desde que nós entendamos que o Senhor está está com as nossas vidas em suas mãos, que Ele toma a direção sempre da nossa vida, né? Conduzindo para a glória dEle, conduzindo para que tudo aconteça para a glória do nosso Deus e o cuidado especial para com o seu povo. Isso nós podemos ver na palavra do Senhor. A Bíblia não fala de forma alguma, em nenhum lugar na Bíblia nós vamos encontrar um ensino que nós devemos ali esperar o pior da vida. Nós nunca vamos achar isso na Bíblia, né? Esperar o pior da vida. Não, pelo contrário. Muitas pessoas leem o livro de Apocalipse, né? As pessoas acham que quando você lê o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse está falando do pior de tudo. Vai acontecer desgraças, tragédias e vai morrer todo mundo. Pronto, acabou o mundo, né? Mas o livro de Apocalipse, apesar de mostrar ali alguns problemas, aliás, profecias, né? Para o fim de todas as coisas, para a consumação, o livro de Apocalipse é um livro que nos fala sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus em conduzir o seu povo. Então, quando a gente lê a Bíblia, e principalmente quando a gente lê os livros que falam sobre as profecias da vinda de Cristo, e muitas vezes a gente fica com medo do amanhã, que vai acontecer guerras e rumor de guerra. Então, eu já tive a oportunidade de aconselhar pessoas que morriam de medo do que podia acontecer, de guerras mundiais, de tudo, e se desesperavam e não sabiam o que fazer, não tinha esperança. O mundo vai acabar mesmo, acabou tudo. Mas, na verdade, nós não encontramos nenhum ponto na Bíblia que fale que nós cristãos devemos nos desesperar diante das dificuldades, diante das circunstâncias, que nós devemos perder a esperança, né? Nós nunca vamos encontrar na Bíblia aí que nós devemos esperar o pior do futuro, jamais. Então, o livro de Apocalipse, só para a gente fazer aqui um parênteses, né? O livro de Apocalipse, ele não é um livro para colocar medo no seu coração, mas sim para te dar esperança, porque ali nós temos a promessa a garantia da vida eterna, da promessa, do cumprimento das promessas de Cristo voltando, né? Cristo voltando e nos resgatando, nos levando para novos céus e nova terra, conforme Deus já planejou na eternidade. Muito bem, queridos irmãos. Então, assim,
Em nenhum lugar na Bíblia nós vamos encontrar ali, como eu falei para vocês, a expressão ali, você tem que estar preocupado. Pelo contrário, Davi no Salmo 56, no verso 3, ele fala, em vindo o temor, hei de confiar em ti. Detalhe que Davi não fala que ele não tinha medo. Isso é outra questão aqui. Davi, ele não fala que não tinha medo, ele diz que vindo o temor, a ideia de que quando vier a mim o meu coração se encher de medo, ele diz, eu vou confiar em ti, eu vou confiar no Senhor. Então, essa é a expressão. Em todo o contexto bíblico, você vai ver que quando os homens de Deus, o povo de Deus, estava com medo, Deus estava ali fortalecendo, né? Estava dando força ali. O medo, ele pode ser bom. Por exemplo, quem é aquele que tem medo de alta velocidade no trânsito, ele não vai evitar um acidente, ele vai evitar uma catástrofe, ele vai evitar machucar pessoas inocentes, né? Então o medo, ele pode ser benéfico para a gente, né? O medo de você arriscar de uma forma errada, o medo de você investir seu dinheiro de forma equivocada, te faz preservar ali, né? Então o medo nem sempre é ruim. O grande problema está em quando nós somos dominados por esse medo, quando o medo é irracional. Quando o medo está em coisas que você deve confiar no Senhor, mas você tem medo. Pastores aí, por exemplo, quando a gente sai do seminário, a gente tem medo do ministério. Senhor, o que vai acontecer? O que vai ser agora da minha vida? Senhor, o que vai acontecer na minha vida? E, na verdade, a gente tem que confiar na ação de Deus que chamou e capacita. É o Deus que tudo pode e Ele chama e capacita os seus servos. E a gente tem que entender que muitas vezes também a gente tem aquele medo do que acontece, do que pode acontecer da minha saúde. Então, essa ansiedade, como nós já falamos aqui, né? A questão da ansiedade, essa preocupação com o dia de amanhã. Uma preocupação, como nós falamos, ser preocupado com o dia de amanhã, também é um ponto ruim, mas quando se tem medo, a pessoa se retrai. Ela não age, ela paralisa, ela fica paralisada e não consegue agir. E esse é o grande problema, né? Essa questão do medo. Quando o medo se torna um trauma, como nós falamos aqui, o medo pode levar a transtorno, crises do pânico e outras coisas mais. Então, é necessário. Assim como todo sentimento, nós temos que dominar. É o domínio próprio. A gente tem que dominar esse sentimento que muitas vezes tenta nos afastar da realidade, desagradar a Deus e descontrolar a nossa situação. Perdemos então ali o controle da situação, né? Então, o Davi, aliás, a gente tem também um exemplo de Jeremias, quando ele estava dentro do poço, ele clamou por socorro. O Senhor aproximou dele e disse, não temas, não tenha medo. Você pode ver lá em Lamentações, no capítulo 3 de Jeremias, né? Versículo 57, foi citado, não temas. A razão de ter que o medo é que o medo paralisa, o medo nos desespera. E não tem esse, viu, irmãos? Não tem esse super-herói, não tem aquele grandioso. Quando o medo vem, quando o medo invade o coração, nós somos frágeis, sim, nós clamamos, nós choramos, nós ficamos preocupados. Nós passamos por um período horrível da pandemia. E quem é que não tinha medo? Aliás, até hoje tem gente que tem medo da Covid ainda, sai na rua de máscara, né, tem medo ainda. Tem muitas pessoas que ficaram traumatizadas com a questão da pandemia. Tem gente que ainda acha que vai se contaminar e vai morrer ainda. Então a gente anda na rua, às vezes a gente vê pessoas ainda usando máscaras com medo, ainda tem medo, né, da pandemia. Então esses medos, assim, pessoas que têm medo às vezes de falar em público, pessoas que têm medo de investir no ministério, têm medo de trabalhar na igreja, têm medo de fazer alguma coisa para o Senhor, sabe? É medo daquilo que desafia. Nós temos medo daquilo que nos desafia. Medo de fazer um curso e não conseguir passar. Medo de fazer um concurso público e não conseguir chegar a não conseguir. Eu tenho medo, não vou conseguir, será? Né? Então nós somos assim, infelizmente. E esse sentimento nós precisamos lutar contra ele. Porque isso nos traz sérios problemas. Nós vamos refletir hoje, no final do programa, nós vamos refletir sobre essa questão do medo. Mas eu quero deixar aqui para você entender que a Bíblia não dá nenhuma base, não te dá nenhuma, vamos dizer assim, não ensina você a esperar o pior da vida. Nunca, nunca.
Sempre você vai ver Deus te dando a direção correta, né? Não estamos falando aqui daquele positivismo humano, né? Vai dar certo, pensamento positivo. Não é um pensamento positivo, é o que Deus diz. É a palavra do Senhor, é que ela diz, ela declara que Deus nos dá segurança. Deus tira todo o nosso medo, lança fora todo o nosso medo. Ele tira de nós tudo aquilo que nos impede. Tudo aquilo que nos impede a continuarmos, a dedicarmos, a crescermos, né? E é isso importante. A gente precisa tomar cuidado com essa questão, tá? Eu quero destacar também algo importante que nós temos que pensar, né? O medo, ele pode paralisar você, e muitas vezes você passa o seu medo para os seus filhos, essa insegurança do amanhã para os seus filhos. Então, quando os seus filhos olham para você e veem você uma pessoa retraída, com medo de investir, com medo de fazer alguma coisa, com medo de agir, com medo, sabe? Isso pode influenciar, sim, os seus filhos. Então, isso pode trazer problemas para os seus filhos também. Eles vão ver isso em você. Então, vai ser uma sucessão de pessoas medrosas. Mas a gente pode ver que a Bíblia nos dá força, nos leva, nos faz vencer. Tá? Vamos ouvir mais música. Então, é que você vai participa aí conosco aí na nossa programação. Vamos ouvir música, chegando mais Eterno Deus com Viniar. Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus,
IPCB News. Informação com credibilidade. Muito bem, eu tenho trazido para vocês aqui algumas informações dos campos missionários no mundo, né? O grupo de cristãos é preso no norte da Índia. Ao menos 13 cristãos foram presos sob acusação de violar a lei anticonversão do estado de Uttar Pradesh, norte da Índia. O grupo, que inclui 2 pastores, organizou encontros de oração e evangelismo, ações consideradas inconstitucionais pelo Tribunal Superior Local. Por isso, foram detidos em diferentes datas de mês de junho e julho. A maioria das prisões aconteceu nas casas onde os cristãos estavam reunidos em oração após denúncias de vizinhos aos policiais. Em outros casos, os vizinhos alegaram aí que um homem com doença mental foi levado para o encontro de oração e não voltou para casa, e que as pessoas entregaram ali as suas vidas a Cristo nessas reuniões. A corte exigiu o pagamento de uma fiança para liberar os cristãos presos. Se esse tipo de encontro continuar acontecendo, a maioria da população que atualmente é hindu se tornará uma minoria. Essas congregações religiosas devem ser impedidas imediatamente para que as conversões dos cidadãos indianos parem, afirmou a corte, que defende o nacionalismo religioso. Então nós continuamos aí na oração, não somente, né, claro, que nós temos falado aqui nas nossas programações sobre a África, mas também intensifiquemos nossas orações também na Índia. Ali irmãos estão sendo também perseguidos por causa da sua fé. Mais informações você pode ter aí no portal portasabertas.org.br. Você ficou bem informado no IPCB News. Bem a gente passar bem o outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus.
de Chipre, também chamado de José, nas consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Estamos ao vivo, participe! Mande sua mensagem via Instagram, Facebook, WhatsApp ou por e-mail. radio@missõesipcb.org.br. Adicione nosso número de WhatsApp e participe da nossa programação. DDD 11 5198 9767. 5198 9767. Participe enviando mensagem de texto ou de voz. Muito bem, estamos de volta. Eu quero mandar um abraço aqui especial, pastor José Alves Serra, pastor Serra, meu querido irmão, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana Conservadora de Goiânia, está aqui também ligadinho na nossa programação. Forte abraço para ele, para Stephanie, para os seus filhos, que Deus abençoe a sua casa, irmão. Saudade do irmão, viu? Nós tivemos a oportunidade de estar em Goiânia, infelizmente não deu para a gente nos encontrarmos, né? Mas Deus vai nos dar outra oportunidade, né? Que Deus abençoe todos vocês aí, tá? Obrigado pela participação. Muito bem, estamos falando sobre a questão do medo, né? E infelizmente isso acontece conosco, medo. Sabe, irmãos, aquele medo que você tem, muitos medos são causados por traumas. A gente sabe muito bem que existe também aqueles traumas causados na infância. A criança passou por algum tipo de problemas na infância. Tratei casos de pessoas que tinham medo de lugares fechados, tinha medo de lugares abertos, medo de coisas grandes, né, altas, né, tipo medos às vezes irracionais. Isso muitas vezes são causadas por traumas da infância. Então esses medos, eles já são uma doença, eles já são um problema. Então ele acompanha desde a infância a pessoa. Então aí tem que procurar ajuda, tanto do conselheiro cristão, do pastor, se necessário, uma ajuda profissional para que vai ali fazer análise da sua doença e te dar um tratamento ali. Claro que o tratamento ali quando eu falo dessa ajuda fora, não é uma ajuda para solucionar o problema. São apenas ferramentas que você tem para poder te encaminhar, para saber o que você conhecer o seu problema, e assim você, com certeza, o Senhor vai te conduzir para a cura, né? Então é necessário a gente analisar bem isso aí. Como eu falei, as pessoas, crianças que sofreram abusos, pessoas que passaram por um grande susto de um acidente na infância, têm um medo gigantesco de entrar no avião, crianças que presenciaram um assassinato, um acidente horrível, elas morrem de medo de andar de carro, morrem de medo, mas isso é consequência de um trauma sofrido. Mas mesmo assim, como a gente já conversamos aqui, Deus tira todo o medo de nós. Então é preciso ter um acompanhamento. Então é necessário que você que é conselheiro cristão, você que trabalha, você que está na obra do Senhor e tem um ministério de aconselhamento, você precisa ficar de olho nisso, porque às vezes a pessoa tem um medo, você acha que isso é bobo, mas não é. Então todo sentimento ruim, todo pensamento, todo sentimento não controlado, que nós temos, exagerado, precisamos ficar de olho. Porque às vezes a criança está passando, às vezes o jovem hoje tem medo de falar em público, medo de faculdade, medo de andar sozinho, porque isso pode estar vindo ali de um problema sério ali, psicológico, sério, desde a infância, né? Então é necessário que o aconselhamento cristão deixe de ser só aquele aconselhamento de faz isso, faz aquilo, mas comece a andar com a pessoa. Começa a pegar na mão dela e entender que ela precisa sair daquele vale do medo, né? Daquele momento do medo. Então, todos nós temos nossos medos, nossos monstros. E como lidar com isso? Então, é importante, né? Aqui, nós lemos no último bloco, a gente leu aqui sobre o Salmo 56, Davi declarando ali, falando a respeito, quando vindo o temor, hei de confiar no Senhor, e confiar em ti. Então esse é o ponto, confiança em Deus.
porque o cuidado dele nunca falha. Deus nunca falha no seu cuidado. Está sempre conosco, né? O Salmo 26, aliás, o Salmo 23, no versículo 6, bondade e misericórdia me acompanharão, né? Diz, seguirão todos os dias da minha vida. Então, a bondade e a misericórdia do Senhor, eles vão acompanhar o povo do Senhor. Vai acompanhar o povo de Deus, vai nos acompanhar. Então, isso é o que a gente tem que entender. O cuidado de Deus jamais falha. Deus nunca falha no seu cuidado conosco. Então, nossos medos, muitas vezes, os nossos medos são coisas que nós sofremos em realidade. Não existe. Não vai, o que vai causar, o que pode nos causar, que não esteja sob o controle das mãos poderosas do Senhor. E nós sabemos que Paulo diz lá em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a gente tem que entender, irmãos, que Deus está no controle de tudo que existe. Então, se Deus está no controle, então nós não temos que temer. Nós temos que confiar, seguir em frente. Você escolhe confiar ou não. Você decide confiar a Deus ou não. Se você confia no Senhor, se você quer viver a vida confiante no Senhor, ou se você quer viver só no medo, né, no trauma do medo. Aí. Lembrando que o medo pode te levar aos outros problemas de saúde, como nós falamos aqui. Então é necessário tomar cuidado com isso. As crianças também, né? Muitas vezes as pessoas têm medo. A gente vê aquelas crianças que vão para a escola muitas vezes, medo de ir para a escola. Eu tenho medo de ficar sozinho, eu medo daquilo. Então vamos cortando logo isso no começo, ensinando a palavra de Deus, orientando, tá? Dando a direção correta ali para a criança. Então é necessário ficar de olho nessa questão do medo. O medo, como nós falamos aqui, o medo é paralisante também muitas vezes, tá, pessoal? Vamos ouvir mais uma música, chegando aí, Perdão e Graça. Daqui a pouco a gente está de volta. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus.
quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Estamos apresentando o programa Aconselhamento e Fé. Muito bem, muito bem. Eu quero mandar aqui um abraço muito especial também para nossa irmã Zenair, que está sempre ligadinha com a gente. Um abraço, minha irmã Zenair, um forte abraço, que Deus te abençoe, viu? Obrigado pela sua participação aqui conosco. Então hoje nós falamos sobre o medo, né? O medo que muitas vezes nós temos aí. Então é necessário tomar cuidado, né? Porque o medo em excesso pode causar problemas psicológicos, pode trazer doenças para você, problemas físicos também, né? Como nós falamos aqui no início do nosso programa de hoje. Então, toma cuidado. O sentimento de medo, na Bíblia nós não encontramos base alguma para isso, para você ficar guardando ali seu medo, né? Ficar ali alimentando o seu medo. Quando eu falo medo, é medo de tudo. A gente tem muitos medos irracionais, medo da vida, medo de trabalho, medo do que pode acontecer, medo do fim do mundo, medo de doença. Então esses medos que são muitas vezes descontrolados, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tomar muito cuidado para que Deus seja honrado na nossa vida e nós confiemos plenamente no Senhor, que é Ele que cuida de nós. Tá? Então, hoje nós falamos sobre esse assunto. Se você tiver alguma dúvida quanto a esse assunto, como se você quer saber um pouco mais, entre em contato comigo pelo telefone, aliás, pelo meu Instagram, tá aí, que é o @ronaldop.mendes, manda mensagem ali, ou mande mensagem aqui no próprio WhatsApp da Rádio Missões, e aí a gente vai conversar, você pode deixar ali suas dúvidas, tá bom? E aí a gente pode te ajudar e claro, trazer para você ali mais informações sobre essa questão do medo, tá bom? Tá ok? Agora, para você, momento da reflexão da palavra. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de terminar o programa de hoje fazendo uma reflexão no texto de Juízes, no capítulo 6, nós vamos ler versículo 11 ao versículo 14. Juízes, capítulo 6, no versículo 11 ao 14, que nos diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? O que é feito das todas as maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Queridos, no livro de Juízes, aqui no capítulo 6, nós encontramos a história de Gideão.
o homem chamado por Deus para liderar o povo de Israel numa batalha contra ali os inimigos de Israel naquele contexto, que eram os midianitas. No entanto, o anjo do Senhor, aqui o anjo do Senhor é referência à pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, né? Que aqui é o anjo do Senhor, por isso que diz o próprio texto que Deus virou-se para ele, né? É o anjo do Senhor, Cristo, né? Seria o Cristo encarnado futuramente, né? Então Gideão se via ali com uma dificuldade. Ele estava ali, veja que o versículo começa dizendo que ele estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. O lagar não era lugar de malhar trigo, não era lugar de uvas, mas ele estava ali malhando. Por quê? Porque havia uma opressão ali. O inimigo estava de forma terrível oprimindo Israel, e era perseguição, era a opressão em cima de opressão. E aí Gideão estava ali sofrendo, estava com medo, estava tímido diante da situação, e é bem aí onde que o Senhor aparece a ele, onde o próprio Deus o chama. Deus chama para uma missão de liderar o povo em uma batalha. Percebe, queridos, que veja que não é porque ele era um homem chamado por Deus que ele tinha coragem no peito, né? Coragem no coração, um homem valente, no sentido de que não ter medo. O medo, como nós falamos hoje, o medo é algo comum que acontece na nossa vida. O medo é algo comum, só em que muitas vezes ele se descontrola. Nesse caso aqui, ele estava totalmente com medo. Ele estava totalmente, vamos dizer assim, tímido diante das circunstâncias. Mas o Senhor vem a ele. Então Gideão se via como o menor da família, o menor da tribo ali, o pequeno ali. No versículo 15, ele diz: ai, Senhor meu, com quem me livrarei, Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Então ele estava com medo, ele dizia: não, sou um pequeno, o que eu vou fazer? E diante do desafio, o que ele diz? Ele diz: Senhor, me dê sinais. E aí no versículo 17 em diante, ele começa a pedir sinais do Senhor, porque comprovasse de fato que ele realmente estava sendo mandado, enviado ali pelo próprio Deus. E aí nós vemos que o Senhor estava convocando, encorajando, e Deus capacita. E Deus capacitou. Apesar das dúvidas, dos medos que Gideão tinha, veja, Deus tinha um plano para a sua vida. Deus tinha um projeto, um propósito na vida de Gideão, e ele foi usado por Deus. Veja, meus irmãos, que nossos medos, uma aplicação para nós aqui, os nossos medos não impedem o agir soberano de Deus. Deus vai nos usar com os nossos medos ou não. Ele vai nos usar, ele vai nos capacitar. O medo que nós sentimos das adversidades, das circunstâncias, não vão impedir o agir de Deus. O que nos faz é não enxergar a graça, não enxergar o poder de Deus, não enxergar o que Deus pode fazer pelo medo que nós temos. Percebem aí que Gideão estava com medo das circunstâncias, tudo que estava acontecendo, e o Senhor o encoraja. Veja, o que pode realmente livrar você do seu medo é o encorajamento que vem do Senhor. É o próprio Deus quem dá. Não é pensamento positivo, não é outra forma de meios humanos, mas é o próprio Deus. É o Senhor Deus que nos fortalece nos momentos mais difíceis da nossa vida. É o medo que nós enfrentamos de enfrentar os nossos monstros, os nossos gigantes, os nossos medianitas. Diante de tudo aquilo que nós passamos, Deus quem nos dá a força. É Deus que nos sustenta. E nós temos que guardar isso no nosso coração. Talvez, meu irmão, você que é missionário, que está aí no campo, talvez você está se deparando aí com um grande desafio na sua vida, ou você que é pastor na igreja, está se sentindo desafiado, e você está com medo de investir no ministério, está com medo de realmente colocar ali a mão na obra, e trabalhar para a obra do Senhor. Então tenha isso em mente. O Senhor cuida, o Senhor capacita, o Senhor fortalece e o Senhor te dá coragem e dá força. Talvez você, minha irmã, que está passando por um problema, vai fazer alguma cirurgia.
está na espera de uma cirurgia, ou está esperando a cura de uma enfermidade, está com medo do que pode acontecer amanhã, saiba que Deus é aquele que fortalece, Deus te dá força, Deus fortalece. Talvez tenha desafios na sua vida, querido irmão, que você acha que não tem solução. Mas saiba de uma coisa, Deus fortalece, Deus te livra, Deus cuida de você. Olha, veja que aqui nós vemos que na história de Gideão, apesar das suas dúvidas, apesar do seu medo, apesar de tudo aquilo que estava acontecendo, Deus instruiu Gideão a confiar nas suas promessas, a confiar no que Deus pode fazer. E ele teve coragem e ousadia de fazer a obra do Senhor. Então veja, meus irmãos, medo nenhum pode impedir o agir de Deus. Então às vezes a gente fica temeroso, medo do que pode acontecer. Talvez você esteja aí terminando um curso, estudando, fazendo a faculdade, esteja aí cuidando da sua família, com medo dos seus filhos. Quem não tem medo, né, dos filhos que vão para esse mundo? Você tem filhos pequenos que vão para as escolas públicas. Você fica com medo dos seus filhos. O que vai acontecer com o meu filho na escola pública, nesse mundo tão terrível que nós temos enfrentado, visto nos dias de hoje? O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? O que pode você fazer para defender o seu filho? Para cuidar do seu filho? Lembra que o seu filho que está, por exemplo, estudando, ele passa mais tempo lá fora do que na sua casa. Então, o que a gente pode fazer? Ficar com medo, chorando pelos cantos, medroso ali do lado? Não. Deus é aquele que fortalece. Deus é aquele que cuida dos nossos filhos. A promessa do Senhor para nós, né? Ele é capaz de capacitar, ele é quem nos capacita, Ele que nos faz vencer, Ele que nos leva a vencer a batalha da nossa vida. Então, independente de qual seja o seu medo, veja que Gideão estava com medo dos adversários, dos inimigos, estava oprimido, mas o Senhor disse, vai nessa força. No versículo aí diz que o Senhor disse a ele, né? O Senhor é contigo, homem valente. Homem valente, ele estava com medo. Por que ele é homem valente? Valente porque, com certeza, ele tinha habilidades. Ele tinha habilidade de lidar com os seus medos. Só que naquele momento ele estava sendo vencido pelo medo. Talvez você tenha habilidade de lidar com os seus medos. Talvez você saiba lidar com eles. Você está com medo, mas o Senhor te fortalece, o Senhor te dá forças. E ele só era valente, só foi valente, porque o Senhor o capacitou. E assim nós podemos também. Então, às vezes você está com medo, mas você pode vencer seus medos. Você tem habilidade. O Senhor te deu a habilidade de vencer os seus medos. Não deixe se vencer por eles. Lute. Vá em frente, tenha fé, confia no Senhor. E Ele vai, com certeza, abençoar a sua vida. Vai tirar você do momento difícil. Então, esse é o desafio que eu quero deixar para você essa manhã. Que Deus abençoe seu coração, que te dê coragem de enfrentar os desafios da sua vida. Não fique com medo. Confia no Senhor. Como nós dissemos no início, muitas vezes nós temos duas escolhas, né? Ou você escolhe confiar no Senhor e crer nele, confiar na sua provisão, ou você escolhe passar a vida com medo, pelos cantos, sem investir em nada, sem fazer nada, dedicando a sua vida simplesmente a questionar a Deus, dedicando a sua vida simplesmente a não investir na sua vida pessoal, profissional, seja que for no ministério, na igreja. Muitas pessoas não crescem no ministério pastoral, na igreja, por medo. Então esse é um grande problema. Isso vamos dizer, nos corta, né, nos trava. Que Deus assim te abençoe e te guarde. Eu quero orar por você neste momento. Senhor nosso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado por este momento em que nós ouvimos a tua palavra que falou aos nossos corações. Que possamos meditar nos ensinos, ó Deus, da tua palavra, que assim como Gideão, que embora estava com medo, mas confiou no Senhor, o Senhor se fortaleceu e ele foi o homem valente segundo a tua vontade. Nos ajude a vencermos nossos medos, Pai. Nos ajude a andarmos segundo o teu querer e sermos conduzidos pela tua palavra. Obrigado pelo teu cuidado. Abençoa a todos os irmãos que